E aí, pessoal, vamos continuar então nossos vídeos ali de revisão do conteúdo do quinto e do sexto, tá? Então a gente já viu no outro vídeo ali frações, né? O que que é uma fração, denominador, numerador e tudo mais. E agora a gente viu também, né, as frações equivalentes, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para somar e para diminuir frações, tá? Então, quem ainda está com dúvida e não sabe muito bem como é que faz isso, vai aprender nessa aula, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E daí eu vou botar aqui, ó. Soma. É uma cor mais bonitinha, né? Soma e subtração de frações. Antes da gente fazer isso, tá? Soma e subtração de frações, tem uma coisa que a gente tem que saber, que é o MMC, ou mínimo múltiplo comum, de dois números, tá? Mínimo múltiplo comum, ou MMC. Por que que a gente tem que. Por que que a gente tem que saber isso, né? Saber o que que é o mínimo múltiplo comum e tudo mais. Porque a gente vai usar isso quando a gente for fazer a soma de frações, soma e subtração, tá? Então a gente tem que ter essa base, tá? Como é que eu faço para. Bom, o que que é isso, na verdade, né? Mínimo múltiplo comum. Se eu pego dois números aqui, ó, por exemplo, o 3 e o 8, tá? A princípio, eu consigo dizer quem são os múltiplos do 3, né? Múltiplos de 3 aqui, ó, vai ser 0, 3, 6, 9. Começa com a tabuada do 3, né? 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e segue adiante, né? A gente bota aqueles três pontinhos ali para dizer que é infinito os múltiplos do 3. Da mesma maneira, eu consigo fazer os múltiplos do 8, né? Então aqui vai ser, né? 0, 8, 16, 24, 32, 40. Já ia errar aqui os múltiplos, né? 40, 48, 56 e vai indo também, né? Segue infinitamente. O que significa mínimo múltiplo comum? É o menor número que ao mesmo tempo é múltiplo do 3 e do 8, né? Então, mínimo, porque eu quero o menor possível, múltiplo, porque tem que ser múltiplo do 3 e do 8, e comum, porque tem que ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, é o menor, mínimo, mínimo múltiplo comum, tá? Se vocês forem observar, ó, o zero é o primeiro número, né? O zero é o primeiro número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Só que o zero, ele é um número que ele é múltiplo de todo mundo. Então, meio que o zero é o mínimo múltiplo comum de qualquer dois números, ou qualquer três números, etc. Então, não teria nenhuma conta para fazer, tá? Então, para fazer a conta do mínimo múltiplo comum, a gente ignora o zero. Então, a gente faz o menor depois do zero, tá? Então, a gente pode observar aqui, ó. Esse é o jeito mais arcaico de fazer, ó. A gente monta as duas listas dos múltiplos ali e vai olhando, ó, quem são os múltiplos do 3, quem são os múltiplos do 8, e daí a gente vê que o primeiro cara que se repete nas duas listas é o 24, né? Então aqui, ó, o 24 é o primeiro cara depois do zero que se repete nas duas listas. Bom, eu posso fazer assim para achar o mínimo múltiplo comum de um número? Posso, mas não é o jeito mais indicado. Principalmente quando a gente tiver números maiores, tá? Números pequenos ali, tipo 13 e 8, são números pequenininhos, é mais tranquilo de fazer a lista? Pode fazer. Agora, se eu quero fazer o MMC entre 52 e 54, já fica uma coisa um pouquinho mais chata de fazer, porque daí tu vai ter que montar uma lista muito grande até achar alguém que se repita. Então, a gente faz um método que a gente chama de fatoração simultânea, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Fatoração
simultânea. Bom, como é que funciona isso, tá? Eu escrevo os dois números aqui, ó. 3, põe uma vírgula entre eles, escrevo 8. E aí eu passo uma barra vertical aqui, tá? E aí eu vou ter que fatorar esses dois números simultaneamente. O que que é fatorar, tá? Aqui na direita dessa barra vertical, eu vou ter que colocar números, mas não qualquer números, tá? Números primos. Quem que são os números primos, tá? Vou anotar aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e segue, tá? Números primos são números que têm somente dois divisores, o 1 e eles mesmos, tá? Então, por exemplo, o 2, os únicos divisores do 2 é o 1 e o 2. Do 3, só dá para dividir por 1 e por 3. O 5 só dá para dividir por 1 e por 5, tá? Isso também é um conteúdo mais de base, tá? Se alguém tiver dúvidas nisso de números primos e tudo mais, o que que são, pode me perguntar também que daí eu respondo individualmente, tá? Mas então nessa parte da direita aqui, eu vou dividindo por números primos. Que números primos que eu vou botar? Números que dividam ou o 3 ou o 8, tá? Pode dividir os dois, é melhor até que divida os dois, mas se dividir um deles já tá valendo. Então, por exemplo, posso começar pelo 3 aqui, né? Que número primo que divide o 3? Bom, o próprio 3 é um número primo, né? Então eu posso botar aqui na direita o próprio 3. E aí eu vou seguir para a linha de baixo. Na linha de baixo, eu vou tentar dividir esses dois caras, tá? Então, por exemplo, o 3, esse 3 aqui, dá para dividir por esse 3. 3 dividido por 3 é 1, tá? Então eu cheguei no 1 ali. O 8 não dá para dividir por 3. Como o 8 não dá para dividir por 3, eu repito ele aqui embaixo, tá? Nosso objetivo é sempre chegar nos dois números ali, sempre no 1, tá? Então o 3 já chegou no 1, meio que o 3 eu já terminei o que eu precisava para ele. Agora eu penso no 8. O 8, qual o número primo que eu consigo dividir o 8? Sempre posso testar do menor para o maior, tá? Então, por exemplo, eu já consigo dividir o 8 por 2. Então eu boto um 2 aqui na direita e começo a tentar dividir. O 1, como eu já terminei, eu não vou conseguir dividir por ninguém. Então eu só reescrevo ele. E o 8 dividido por 2 dá 4, tá? Então virou isso, né? 1 e 4. E agora eu repito, ó. O 1, de novo, eu não consigo dividir por ninguém, mas o 4 eu consigo dividir por 2. Então eu boto mais um 2 ali. O 1 não dá para dividir, eu mantenho o 1. E o 4 dividido por 2 dá 2. Mesma coisa, ó. O 1 ainda não dá para dividir, mas o 2 dá para dividir por 2. Então fica 1 e 1. Quando eu chego aqui, eu terminei, tá? Terminei de fazer a fatoração simultânea, porque eu consegui fazer com que todos os números virassem somente 1, tá? Bom, e o que que é o MMC agora? O MMC vai ser a multiplicação de todos esses caras aqui, tá? Então, o meu MMC entre 3 e 8 vai ser o quê? 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E eu vou fazendo, né? 3 vezes 2 aqui dá 6. 6 vezes 2 dá 12. E 2 vezes 2 dá 24. Lembra que esse 24 já apareceu, ó? Ele estava aqui, ó. Então, é um método que não vai te dar outro número diferente. Não vai te dar outro mínimo múltiplo comum. Vai te dar o mesmo número. Mas, tu consegue fazer isso de uma maneira mais, como é que eu vou dizer assim? Mais sintética, né? Uma maneira mais padrão, tá? Nesse caso aqui, se vocês forem ver, a gente teve muito mais trabalho para fazer a faturação simultânea do que se fosse fazer só listando ali e testando. Mas tem casos em que é muito mais fácil fazer a faturação do que fazer essa listagem dos múltiplos ali, tá? Bom, para que que a gente usa isso, tá? Vamos agora então, porque a gente
se interessa de fato, né? A soma e subtração de frações. Como é que eu faço a soma e subtração de frações, tá? Vamos voltar para aqueles exemplos das pizzas, tá? Eu tenho uma pizza aqui, eu divido ela em 8 pedaços agora, e aí eu comi 3 pedaços, e a professora Renata comeu 2 pedaços. Como é que eu represento essa situação, né? Eu comi 3 pedaços, então eu comi 3 oitavos, e a Renata comeu 2 oitavos. No total, quanto que a gente comeu? Bom, dá para ver até pelo desenho, né? Comemos 5 oitavos, tá? Então, quando o denominador aqui, ó, é igual, é o mesmo número, é só somar os numeradores. Então, eu somo 3 mais 2 dá 5, e o 8 eu mantenho igual. Então, ao total foi comido 5 de 8 pedaços, né? 5 oitavos da pizza. O problema acontece quando o denominador não é igual, tá? Então, por exemplo, a gente comprou uma pizza, ou melhor, foram compradas duas pizzas. Uma foi dividida em 4 pedaços e a outra foi dividida em 6 pedaços. Eu comi 2 pedaços da pizza, de 4 pedaços, e a professora Renata comeu 2 pedaços da pizza de 6 pedaços. Então, a fração que representa quanto que foi comido, a fração não, a operação é a seguinte: 2 quartos mais 2 sextos. Se a gente for pensar até pelo próprio desenho ali, já fica ruim de operar, né? Porque, bom, eu não consigo. Não são pedaços do mesmo tamanho, né? Esses meus 2 pedaços aqui são maiores do que esses 2 pedaços da professora Renata. Então a gente não consegue comparar muito bem isso. Aí que entra a ideia do MMC. Eu tenho que achar um número que seja ao mesmo tempo múltiplo de 4 e múltiplo de 6. Porque aí eu consigo ah, usar frações equivalentes e aí ter o mesmo denominador, né? Então, a gente usa aquela ideia do outro vídeo lá de frações equivalentes para que a gente consiga, dessa maneira, transformar esse problema que é difícil, né, de ter denominadores diferentes, em um problema onde a gente tenha denominadores iguais, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, ó, é calcular qual é o MMC entre 4 e 6, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo, tá? 4 e 6. Então, 4, 6 e passo uma barra vertical. Tanto 4 como 6 eu consigo dividir por 2. Então, eu boto um 2 aqui e divido. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda dá para dividir por 2, né? Esse 2 da esquerda aqui dá para dividir por 2. Então, vai dar 1. E o 3, como eu não consigo dividir por 2, continua sendo um 3. E por fim, divido todo mundo por 3 ali, vai ficar 1 e 1. Quando eu calculo meu MMC de 4 e 6, vai ser 2 vezes 2 vezes 3. Bom, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, essa minha operação de 2 quartos mais 2 sextos vai ter que se transformar numa operação entre duas frações de denominador 12, tá? Então, essa fração aqui vai se transformar numa fração de denominador 12 e essa fração aqui também vai se transformar numa fração de denominador 12. E aí a gente volta naquele problema do outro vídeo de eu preciso, pensando vermelho aqui, tá? Preciso de uma fração que seja equivalente a 2 quartos, mas que o denominador seja 12. Bom, como é que eu faço isso? Eu vejo as transformações, ó. O 4
virou um 12. E o 2 vai virar alguma coisa. O que que aconteceu com o 4 para virar um 12? Bom, se eu for pensar, o 4 eu fiz vezes 3, né? 4 vezes 3. Se eu fiz o 4 vezes 3, eu tenho que fazer o 2 vezes 3 também. E, bom, 2 vezes 3 dá 6. Ao mesmo tempo, esse 6 aqui também virou um 12. E esse 2 vai ter que virar alguma coisa. O que que aconteceu com 6 para virar um 12? Bom, o 6 para chegar no 12 eu fiz vezes 2. Então, o meu 2 ali também vai ter que ser feito vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Agora, eu cheguei numa situação, ó, se for olhar para essas duas frações aqui, ó, são duas frações que têm o mesmo denominador. Então, eu consigo somar direitinho. Consigo somar mais fácil. O denominador eu mantenho igual. E o 6 eu só somo com 4. 6 mais 4 dá 10. Certo? Então, ali, quanto que de pizza que foi comido? 10 dozeavos. E aí eu posso fazer uma coisa aqui, ó, que a gente chama de simplificação. Lembra que nas frações equivalentes, quando eu multiplico ou divido pelo mesmo número, continua sendo uma fração equivalente. Quando a gente quer simplificar uma fração, a gente pode dividir o numerador e o denominador pelo mesmo cara, tá? Pelo mesmo número, para ficar uma fração mais simples, né? Uma simplificação. Ficam números menores. Se eu for observar aqui, ó, tanto 10 como o 12, eu consigo dividir por 2. Então, eu consigo transformar isso em... Bom, 10 dividido por 2 é 5. E 12 dividido por 2 dá 6. Consigo simplificar para ser a fração 5 sextos. Tá? Então, posso dizer que foi comido 10 dozeavos das pizzas, da pizza, né? Ou, ou 5 sextos. Tá? Dá na mesma. Essa é a ideia da soma de frações. Bom, e para subtração? Subtração é exatamente a mesma coisa, só que em vez de somar, a gente vai diminuir. Então, eu posso fazer aqui, ó, 5 terços menos 2 quintos, tá? A ideia é exatamente a mesma. Eu tenho que transformar essas duas frações em outras que tenham um denominador comum. Então, a primeira coisa é fazer o MMC entre o 3 aqui e o 5, tá? Então, a gente faz, ó. Põe o 3, põe o 5 aqui e faz o MMC. Que número que divide o 3? O próprio 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E o 5 não dá para dividir por 3. Então, eu deixo o próprio 5. Bom, e o 5 ali dá para dividir por quanto? Pelo próprio 5. Então, 1 continua sendo 1. E o 5 vai dividir por 5. E fica 1. Quando eu faço o MMC aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Então, o meu denominador aqui nas duas frações, 15 e 15. Bom, o que a gente faz agora? Ver as transformações. A mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Então, a gente faz o 3 vai virar um 15, o 5 vai virar alguma coisa. Por quanto que eu multipliquei o 3 para virar um 15? Bom, 3 vezes 5, né? Então, o 5 eu também faço vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Da mesma maneira, ó, o 5 também virou um 15. Bom, quanto que eu tive que multiplicar o 5 para virar 15? Bom, 5 faz vezes 3. Se o 5 eu fiz vezes 3, o 2 eu também vou fazer vezes 3. E eu penso, 2 vezes 3 dá 6. E aí ficou bem simples, né? Vai ser uma fração onde o denominador é 15 e em cima vai ser 25 menos 6, que é 19, tá? Então essa é a ideia de soma e subtração de frações, pessoal. A gente vai ter que encontrar um denominador comum para as duas frações, transformar elas, né, usar frações equivalentes, e aí somar ou diminuir normalmente, tá? Espero que vocês tenham entendido bem, tá?
Dúvidas podem me perguntar, podem botar no Classroom, podem perguntar em aula, tá? Mas é muito importante que vocês tenham bem esses conceitos para a gente conseguir avançar no nosso conteúdo lá, né, de operações de inteiros e racionais. Certo, pessoal? Até mais.